Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 16 de março de 2020. Como as vítimas do Vesúvio morreram. Poucas catástrofes naturais marcaram tanto a história da civilização ocidental e a arqueologia moderna como a erupção do vulcão Vesúvio, no sul da Itália. Na noite de 24 de agosto do ano 79, duas cidades, Pompeia e Herculano, foram totalmente destruídas, e seus habitantes, dizimados por fumaça tóxica a uma temperatura que oscilou entre 300 Ok e 700 Ok. Estima-se que 16 mil pessoas sucumbiram e restaram, de algumas deus, as estátuas moldadas em gesso de corpos contorcidos e rostos com expressões desesperadas. Desde que começaram as escavações na região, já foram encontrados restos mortais de mais de 1000 pessoas. O Vesúvio expeliu seus gases letais a uma altura de 30 quilômetros e as duas cidades foram consumidas pelos fluxos piroclásticos, nuvens de rochas, cinzas e fumaça densa e quente que se seguem à erupção e destroem tudo por onde passam. Pompeia, a 25 quilômetros de distância, recebeu 2 desses fluxos, que queimaram e mataram seus habitantes por asfixia. Herculano, a 10 quilômetros, sofreu mais e foi soterrada por uma cinza fina e por outros resíduos piroclásticos. Discute-se como exatamente as pessoas morreram, se morreram mais ou menos rápido e por que seus corpos ficaram como ficaram. Porque algumas vítimas tiveram o corpo encapsulado? Novos estudos acadêmicos avançam nessas indagações e levantam hipóteses sobre outras consequências da catástrofe. Uma das pesquisas foi desenvolvida pela Universidade Federico I, em Nápoles, e analisou fragmentos de um material negro envidraçado encontrado no crânio de um corpo mumificado. De acordo com o trabalho, o rápido aquecimento do encéfalo causou a vitrificação do cérebro de um homem que estima-se que deveria ter à época 20 anos de idade. O antropólogo Pier Paolo Petroni, coordenador do estudo, afirma que é a primeira vez que encontramos restos de cérebro humano vitrificados pelo calor. Foi detectado material envidraçado e resíduos de ácidos graxos na cabeça da vítima. Implacável Destino. Outro trabalho, esse da Universidade de Teesside, na Inglaterra, questiona a hipótese de vaporização vulcânica como causa da morte dos habitantes de Herculano. Expelida a lava, cerca de 300 pessoas conseguiram abrigo em casas de pedra, conhecidas como fornici. Ao analisar os restos mortais dos cadáveres, os cientistas concluíram que eles não foram expostos a temperaturas tão altas e que as mortes, na verdade, ocorreram devido à fumaça do fluxo piroclástico. Testes mediram as microestruturas de cristal e a quantidade de colágeno nos ossos de 152 corpos. Os padrões esqueléticos não correspondem aos parâmetros esperados de temperaturas entre 300 Ok e 500 Ok. O cientista Tim Thompson crê que as casas de pedra protegeram os habitantes. Ao mesmo tempo, no entanto, os abrigos se tornaram estufas humanas, já que o fluxo piroclástico fechou a saída das casas. Ou seja, todos, aos que tentaram fugir e aos que se abrigaram, o Vesúvio definiu um implacável destino. Clóvis Tavares, em seu livro 30 anos com Chico Xavier, faz uma comparação interessante. Nesse sentido, é importante meditar nos pontos de contato entre a vida de Manuel da Nóbrega e a de Publio Lentulus, que desencarnou na cidade de Pompeia numa erupção do Vesúvio, sendo amparado pelo apóstolo Paulo após a morte. Pelo amor profundo, devotado por ele à inesquecível figura de Paulo, poderá você concluir das razões que levaram o esforçado jesuíta a dar o nome do grande apóstolo à cidade que lhe mereceu especiais cuidados no lançamento, a ponto de esperar o aniversário da conversão do doutor de Tarso, em janeiro, para iniciar os primórdios da grande metrópole brasileira, colocando-a sob a proteção do amigo da gentilidade. É que também Paulo, na vida espiritual, jamais descansou.
quando o senador romano desencarnou, em Pompeia, foi contemplado com os favores do sublime convertido. Paulo sempre se consagrou às grandes inteligências afastadas do Cristo, compreendendo-lhes as íntimas aflições e o menosprezo injusto de que se sentem objeto, no mundo, ante os religiosos de todos os matizes, quase sempre especializados em regras de intolerância. Amparado pelo apóstolo dos gentios, conseguiu Publio Lentulus transitar nas avenidas escuras da carne, em existências várias, até encontrar uma posição em que pudesse servir ao divino mestre com o valor e com o heroísmo daquela que lhe fora companheira no início da era cristã. E assim, temos em Manuel da Nóbrega, o homem de raciocínio elevado, entregue a si mesmo em plena selva onde tudo se achava por fazer. Noutro tempo, os livros prontos e as tribunas construídas, os direitos de família pré-estabelecidos, o dinheiro fácil, a sociedade constituída e o pedestal do poder para brilhar. Aqui, porém, eram a improvisação necessária e o deserto, as inibições do corpo deficiente que lhe apagavam a voz de tribuno e a insolência dos selvagens recordando as feras do circo, à frente dos quais devia imolar-se, consumindo as próprias forças para doar-lhes uma vida nova. Surgiam, ainda, a devassidão e o crime, a ignorância e a audácia, os perigos e ameaças mil, que o hábil político transformado em missionário deveria vencer, exibindo não mais a toga do poder e as armas dos seus guardas pessoais, e sim o sinal da cruz, sem mais outra coisa que não fosse a sua pertinácia nos compromissos assumidos. Entretanto, superou os óbices de toda a espécie, lutou, sofreu e venceu, não para estagnar-se, mas para prosseguir, séculos adentro, esculpindo, com os poderes da ideia cristianizada, um povo diferente e um novo mundo dentro do mundo. Você tem razão, emocionando-se, ante o contato revelador. Não é por acaso que isso acontece. Um trabalhador nunca opera só, na continuidade dos serviços. Nóbrega podia ter vivido isolado no seu tempo, contudo, desde cedo agregaram-se a ele multidões de amigos, exaustos de mando, de poder e de dominação, e a teia dos destinos vai convertendo em trabalho para a coletividade tudo o que era cristalização do eu, em luz quanto era sombra, em libertação espiritual o que era cárcere físico. Da rocha emerge diamante, no curso dos milênios. Também a luz divina fluirá de nós outros, um dia, quando a escória estiver abandonada no carvão que servirá de berço a outros diamantes no curso longo e paciente das eras. Esta foi a crônica do amanhecer de 16 de março de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.